Olá, amigos, boa noite. Estamos convidando você para nós iniciar o estudo da Palavra de Deus e que você pegue a sua Bíblia aí para nós juntos aprender esse assunto maravilhoso, viu? O tema de hoje é Tudo é de Deus. E esse é o estudo que nós vamos aprender hoje, reconhecendo que tudo é de Deus, que nós somos um peregrino aqui na terra. E hoje, às vezes o ser humano chega aqui e quer tudo, né? Mas não, tudo é de Deus. Então vamos estudar esse assunto hoje e vamos orar ao nosso Deus para nós começar as passagens bíblicas. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela vida, esse dom maravilhoso. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade que temos aqui junto para estudar a Tua Palavra, para aprender, meu Pai, aquilo que é importante para nós. Por isso, permite que o Espírito Santo ilumine a nossa mente, o nosso coração, com entendimento, sabedoria, conhecimento, para aprender a Tua Palavra e botar em prática a nossa vida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Então vamos começar esse assunto muito maravilhoso, irmãos. Deus é o dono de tudo. Olha aqui. Então isso aqui é muito importante. Então o primeiro texto, abra sua Bíblia aí em 1 Crônicas, capítulo 29. Capítulo 29 e vamos estudar o verso 11 e o 12. Olha o que diz. O 11 e o 12. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória, a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riqueza e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dá força. Tá vendo, irmãos? Então aqui nós vemos, né? Tudo é de Deus e tudo vem dele, viu? Tudo que nós somos vem de Deus. Ele que nos dá tudo. E agora nós chega aqui, né? Nós queremos arranjar, queremos conseguir do nosso próprio punho, né? Da nossa própria vontade, fazer como nós quer, mas olha aqui, o poder tudo é de Deus, viu? Ele que faz tudo para nós, viu? Então tudo vem dele. Se tudo vem dele, é dele. Nós somos apenas um administrador, né? E hoje a gente vê as pessoas, porque isso é meu, porque isso é meu, não sei o que. Não, irmão, nós temos que aprender na Bíblia a reconhecer que existe um Deus, Criador dos céus e da terra. Um Deus que a Bíblia diz que ele se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra. Então nós vemos aqui, irmãos, né? O poder desse Deus, tudo vem dele. Agora vamos para o segundo texto. Leve a sua Bíblia lá para o Salmo 24. Salmo 24, leve a sua Bíblia lá, nós vamos ver aqui outro verso confirmando isso. Salmo 24, verso 1 e 2, diz assim, olha: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Olha aqui. Fundou ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Olha aqui. Tudo é de Deus. Ele fundou e ele estabeleceu, né? E olha que o importante, diz que o mundo e os que nele habitam. Então tudo é de Deus. Nós somos habitantes do mundo. Nós somos dele. Tudo dependemos dele. Não temos nada. Enquanto vivemos aqui, nós administramos aquilo que ele colocou nas nossas mãos. E depois que passamos, vem outro administrar. Então é por isso que somos um peregrino. E como peregrino, esse tempo que ele nos dá de vida aqui é para nós se preparar, querido. Se preparar para a vida eterna, que ele tem para nós essa promessa, viu? Então aqui está, tudo é dele. O mundo e os que nele habitam, tudo pertence a ele. Então nós temos que ter toda a reverência e o cuidado em dizer que tudo vem de Deus. E nós dependemos dele em cada momento da nossa vida, viu? Vamos para o Salmo 33. Leve a sua Bíblia. Salmo 33. Vamos ver aqui outro verso muito bonito que ele nos mostra. Salmo 33. Está bem aqui. E o verso, vamos ver o verso 6. Salmo 33
E o verso 6 diz assim, olha, os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Olha aqui. Então tudo foi feito por ele e tudo é dele, né, irmãos? Então isso é muito maravilhoso, nós reconhecer que dependemos desse Deus. Nada podemos fazer por nós mesmos, nada somos nós, né? Mas com Deus somos tudo. Agora vamos para o Salmo 39. Leve a sua Bíblia. Salmo 39, tem outro verso muito bonito aqui, que aí, irmão, nós devemos parar, analisar esse salmo aqui. Aqui nós vemos aqui que Davi já começa a mostrar aqui a nossa fragilidade e o poder do nosso Deus. Salmo 39, o verso 6. Olha o que ele diz. Com efeito, passa o homem como uma sombra. Em vão se inquieta, amontoa tesouro e não sabe quem o levará. Olha aqui, queridos, está vendo como é a situação do ser humano? Diz que o homem passa como uma sombra, né? E se inquieta. Na verdade, o ser humano aqui se inquieta, né? Ele quer tanta coisa, ele quer ter tanta coisa, ele se inquieta. E diz que amontoa tesouro e não sabe quem levará. Já viu como é? Agora, é importante o verso 7. Davi, no verso 7, diz assim, olha... E eu, Senhor, que espero? Tu és a minha esperança. Então é aqui que está, irmãos. O nosso Deus tem que ser a nossa esperança. Tudo tem que ser no nosso Deus. Ele é a nossa esperança. Olha aqui, que maravilha, né? Então veja que o homem se inquieta, né? Em vão se inquieta, né? Agora vamos para o Salmo 47. Salmo 47, também aqui, olha. Abri bem nele. Salmo 47, vamos primeiro para o versículo 2. Versículo 2 diz assim, olha, pois o Senhor altíssimo e tremendo é o grande rei de toda a terra. Olha aqui, irmãos, o altíssimo é tremendo, né? Você vê como é? Pois o Senhor altíssimo e tremendo e é o grande rei acima de todo, viu? Então ele é o nosso rei, irmão. Não temos outro rei aqui se não for ele. Agora olha o verso 7 e 8. Vamos lá. Deus é o rei de toda a terra. Salmodiai com harmonioso cântico. Deus reina sobre a nação. Deus se assenta no seu santo trono. Está vendo? Então ele age sobre a nação. E ele se assenta no seu santo trono. E é de lá desse trono, irmãos, aonde João viu, é que ele vê tudo que se passa no céu e na terra. Viu? Então é por isso que nós temos que ter, como no estudo passado, né, toda a reverência, irmão, diante desse Deus. Porque ele é o rei, ele é altíssimo, né? Ele é o grande. Agora nós vamos ver, queridos, exemplo de pessoas, como nós já vimos aqui Davi, né? O homem passa como uma sombra, né? Se inquieta e amontoa tesouro e não sabe quem levará, né? Mas ele diz, e eu, Senhor, que espero? Tu e a minha esperança. Então Davi tinha esperança em Deus. Agora vamos ver outro Jó. Vamos lá, Jó capítulo 1. Vamos ver aqui o propósito de Jó também com relação a Deus. Jó capítulo 1. Leve a sua Bíblia lá. Jó capítulo 1. Vamos ver aqui o propósito de Jó também diante do Criador dos céus e da terra. Jó capítulo 1 e o verso 20 e 22. 20 a 22. Olha aqui como o Jó mostra, irmãos, a situação do ser humano. Jó capítulo 1, verso 20 a 22. Olha aqui, ele diz assim: Então Jó se levantou, rasgou-se o seu manto, rapou-se a cabeça e lançou-se em terra e adorou e disse: Não saí do ventre de minha mãe e não voltarei. O Senhor deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Olha aqui, veja aqui, irmão, isso aqui. Então nós vamos ver na Bíblia, Jó era um homem rico, riquíssimo, tinha tudo de bom. Mas olha aqui o que aconteceu com ele. Chegou ao ponto de ele perder tudo, mas ele se conformou. Era conformado, sabe por quê? Porque ele reconheceu que ele saiu do ventre da mãe dele, e disse que não lhe voltaria.
Por quê? Porque às vezes a gente passa por silêncio, né? Também, se nada, né? Ele mostra aqui. E olha aqui, ele agradeceu a Deus. Bendito seja Deus, né? E no verso seguinte, nós vamos ver que a Bíblia diz que nem por isso ele pecou. Porque ele falou a realidade. Ele mostrou a situação do ser humano e também a situação, o poder de Deus, né? Então, queridos, aqui está um ponto importante nós também, né? E muitas vezes chegamos aqui, nós queremos tudo, né? E olha o exemplo que ele está dando para nós. Entendeu, irmãos? Agora vamos ver 12 exemplos maravilhosos lá no Novo Testamento. Leve a sua Bíblia lá para Timóteo. Leve a sua Bíblia lá para 1 Timóteo. Vamos ver aqui também o mesmo propósito, a mesma fé em Deus e a mesma confiança do apóstolo Paulo. 1 Timóteo capítulo 2. Vamos ver aqui a posição do apóstolo Paulo como ser humano diante de Deus também, né? Diante do nosso Deus. 1 Timóteo capítulo 2 e o verso 5. Olha o que ele diz. 1 Timóteo capítulo 12 e o verso 5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Aqui ele mostra outro ponto importante, né? Que não existe outros deuses, não existe, não. Somente o Senhor é Deus. Somente o Senhor é Deus, viu? Só Ele é Deus. E há um intercessor entre Deus e os homens, Jesus Cristo, viu? Aqui nós vemos que não tem outro nome que interceda por nós junto a Deus, mas Jesus. Ele é quem intercede entre nós. Então nós temos que ter Ele no nosso coração, viu? Na nossa vida. Agora nós vamos ver outro exemplo. Leve a sua Bíblia para Eclesiastes capítulo 3. Eclesiastes capítulo 3. Nós vamos ver outro exemplo ali, irmãos, também com relação ao nosso Deus, né? Outro exemplo aí. Eclesiastes capítulo 3. Vamos ver aqui outro... Salomão, né? Salomão mostrando aqui também o poder de Deus e a situação do ser humano. Eclesiastes capítulo 3 e o verso 11. Olha o que ele diz. Diz assim, verso 11, está bem aqui. Tudo fez Deus, formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que ele possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Olha aqui, você sabe? Então, o que é que Deus tem para mim e para você? A eternidade. Ele colocou a eternidade no coração do homem. Então, é isso, irmãos, que nós temos que fazer. Trabalhar aqui, como ele nos deu o direito, né? Deixou o trabalho, trabalhar para nós se manter e se preparar para a eternidade. Porque ele colocou a eternidade no coração do homem. Olha aqui, queridos, que maravilha, né? Isso aqui é uma bênção nós reconhecer. Agora vamos para o último texto. Leve a sua Bíblia novamente para 1 Timóteo. Vamos ver aqui outro texto maravilhoso, né? 1 Timóteo, vamos ver, agora nós vimos 1 Timóteo, não foi? Mas capítulo 2. Agora nós vamos ver 2 Timóteo, capítulo... 1 Timóteo capítulo 6. 1 Timóteo capítulo 6. Leva a sua Bíblia lá. 1 Timóteo capítulo 6 está bem aqui. E agora vamos ver o verso 8. O verso 8 e o 9. Olha o verso 8 e o 9. Diz assim, olha. Verso 8 e o verso 9 de 1 Timóteo capítulo 6. Diz assim, verso 8 e o 9, né? Tendo sustento, seu verso, vamos lá. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisas algumas levamos dele. Tende sustento, e o que nós vestir, estejamos contentes. Tá vendo? Então aqui está, irmãos, que nós devemos ser conformados com isso aí, viu? Então nada nós trouxemos para o mundo e nada nós levamos do mundo.
né? Como ele diz, se temos o que vestir e o que comer, devemos viver como? Contente. Por quê? Porque nada é nosso, irmão. Tudo é de Deus. Então viver contente porque Deus está fazendo para nós essa misericórdia, usando a misericórdia, né? Provendo para nós tudo aquilo que temos necessidade. Então veja aqui, nada nós trouxemos para o mundo e nada nós levamos dele. Se temos o que vestir e o que comer, sustento, devemos viver contentes, né? Agora, o último verso, olha o último verso, essa recomendação dele para nós. O último verso diz assim, o versículo 11. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas, antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Olha, então essa aqui é a recomendação de Deus para nós, como nós devemos seguir, viu? Seguir, sendo homem de Deus, né? Foge de todas essas coisas, todos esses desejos que tu tem, para ter isso, aquele outro, né? Foge disso, né? Antes segue a justiça, a paz, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Queridos, aqui está um ponto importante, viu? Que nós devemos viver nesse mundo segundo a vontade de Deus, confiante nele, seguindo ele e conformado com tudo que ele faz por nós. Querido, que Deus abençoe, que nós possamos reconhecer e saber que sou ele, o rei da terra. Ele é que age sobre a nação e por isso estamos submissos à sua autoridade e ao seu poder. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe. Pai querido, obrigado por este ensino maravilhoso, Pai. Abençoa no nosso coração e ajuda-nos a entender, Pai, que o Senhor é o Criador dos céus e da terra, que o Senhor é o Rei da terra, que o Senhor age sobre todas as nações e que nós possamos ser submissos ao Senhor em tudo quanto o Senhor nos ensina através da Tua palavra. Dá-nos a Tua paz e proteção, oramos em nome de Jesus. Amém.